Saudações, povo do mato! Hoje o papo vai ser sobre cobra. E qual é o mateiro que nunca se deparou com uma cobra ali numa trilha, no caminho, enrodilhado ou serpenteando, com aquele olhar fixo para você? Não? Se ainda não, pode esperar que a sua hora vai chegar, mas você vai saber o que fazer depois desse vídeo. Roda a vinheta. Hoje nós vamos conhecer os meios básicos e suficiente para saber identificar se uma serpente é ou não peçonhenta. Por que isso? No meio de nós, mateiros, há muita gente que ainda se confunde muito com esses carinhas. E esse tipo de informação é muito importante para quem está frequentemente andando nas matas. Mas a partir de hoje, se você assistir esse vídeo até o final, você terá condições suficientes para identificar se aquela cobra que apareceu ali no seu caminho é peçonhenta ou não. Eu sou Humberto Cerrado e através do canal Mateiro do Cerrado nós vamos sempre bater um papo sobre conteúdos relacionados a atividades mateiras, encontro entre grupos e pessoas do bushcraft, práticas de trekking, hiking, educação ambiental e o que mais surgir na ideia e que eu achar que seja legal para nós mateiros, tranquilo? E não se esqueça, galera, se inscreva aí no canal, clique nesse botãozinho aí embaixo aí e seja mais um Mateiro do Cerrado. Galera, recentemente um conhecido me mostrou uma foto dizendo que tinha visto um filhote de cascavel, mas na verdade não era uma cascavel, era um carinha totalmente inofensivo, era uma Dipsas micane, uma cobrinha conhecida como papalesma ou jararaquinha dormideira. E ó que esse colega ele está até acostumado a ver essas cobras, porque lá onde a gente trabalha é uma área aberta de cerrado e tem muitas cobras, mas mesmo assim ele acabou se confundindo. Mas o maior problema dessa história é ele ter feito a confusão ao contrário, ou seja, ter achado um filhote de cascavel e pensando ser uma papalesma, querer manusear. Isso aí ia dar ruim para ele. O bom é que ele não mexeu, só tirou a foto. Por isso a importância de se ter um certo conhecimento para saber diferenciar uma da outra. Mas hoje será justamente isso que a gente vai aprender. Distinguir uma serpente peçonhenta da não peçonhenta através de características básicas. Galera, antes que a gente continue, dê um like aí para fortalecer o nosso canal Mateiro do Cerrado. Valeu? Povo do mato, há diversas formas de identificação de serpentes peçonhentas. Pode ser através do formato e a contagem das escamas, tamanho do olho, tipo de dentição, localização da cloaca e várias outras informações que a gente encontra nas chaves de identificação de serpentes. Mas como esse conteúdo hoje ele é só informativo e direcionado aos mateiros do bushcraft e do trek e não para biólogos e nem herpetólogos, que são áreas mais especializadas, nós vamos abordar somente meios básicos de identificação. Mas será o suficiente para você saber distinguir se aquela cobra que apareceu ali no teu caminho é peçonhenta ou não, mas sem aprofundar muito no assunto, tranquilo? Mas pode ter certeza que depois desse vídeo você saberá identificar se aquela cobra que apareceu ali na sua trilha, no seu caminho, se é uma cascavel, uma jararaca, uma pico de jaca, ou se é apenas uma cobrinha ali esperta querendo se passar por uma serpente peçonhenta. Galera, vale muito a pena apresentar essas duas pessoas que eu mencionei como biólogo e herpetólogo. O Paulo Sérgio Bernardes é uma grande referência na área da herpetologia brasileira. E ele é autor também de bons livros, artigos, nessa área da herpetologia. E ele tem um canal no YouTube que provavelmente é o melhor na área da herpetologia. Quem tiver interesse em aprender um pouco sobre o assunto ou ficar expert, eu vou deixar o link do canal dele
na descrição desse vídeo. Já a Daniela França é outra grande referência na área. Ela é cientista e uma representante feminina de peso na divulgação científica através de um projeto chamado Herpetologia segundo as herpetólogas. Eu vou deixar também o link dela e desse projeto aí na descrição. Vale a pena dar uma olhada, pessoal. Quando eu falar em herpetologia, pessoal, para quem não conhece esse nome, é o ramo da ciência que estuda os répteis e os anfíbios, tranquilo? Grave esse nome aí. Agora, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você precisa conhecer todas as serpentes para saber quem é peçonhenta ou não? Claro que não, né? Talvez um especialista que trabalhe diariamente com serpentes saiba, caso contrário, eu acho que seja quase impossível isso. Até o último levantamento que eu fiz no site da Sociedade Brasileira de Herpetologia, só no Brasil havia 432 espécies de serpente, sendo 72 espécies de interesse médico. Ou seja, é muita coisa para quem não é da área saber, mas mesmo assim tem como você saber diferenciar as peçonhentas das não peçonhentas, e é isso que a gente vai ver hoje. Para a gente entender um pouco a separação dessas 432 espécies, a gente vai separar esses carinhas por família e um número de espécies dentro de cada família. Ao total são 10 famílias. As serpentes de interesse médico são distribuídas em duas famílias, a Viperide e a Elapide. São espécies que possuem presas capazes de inocular a peçonha, e o seu veneno ele tem uma real possibilidade de causar acidentes graves a nós humanos. A primeira família é a Viperide. Ela tem 34 espécies distribuídas em 4 gêneros. São elas a Botrytis, né, que são as jararacas. Tem 30 espécies de jararaca dentro desse gênero Botrytis. Tem a Botrocófias, que também são jararacas, com 2 espécies. A Crótalos, que são as cascavéis, com uma espécie de cascavel no Brasil. Lachesis, que é a pico de jaca, né, com uma espécie de pico de jaca no Brasil. E a segunda família de importância médica é a Elapide. Ela é representada pelas corais verdadeiras. Tem 38 espécies distribuídas em 2 gêneros. O primeiro gênero é a Micrurus, que são as corais verdadeiras, né, com 35 espécies dentro desse gênero. O segundo gênero é a Leptomicrurus, com 3 espécies de corais verdadeiras. A terceira e a quarta são as famílias Colubride e Dipsadide. Essas não são de interesse médico. Dentro da família Colubride tem 38 espécies de serpente. A família Dipsadide tem 272 espécies. Dentro dessas famílias, há algumas espécies que possuem glândulas de veneno. Essas glândulas são chamadas de glândulas de Duvernoy e dentes que podem inocular esse veneno. Hoje há uma discussão no meio científico de se considerar algumas espécies aqui dentro dessas famílias como de interesse médico, por causa dos efeitos causados por esse veneno. Essas duas famílias reúnem o maior número de espécies ao total. Entre elas temos a Cipós, Caninana, falsas corais, mussurana, cobra d'água e mais um monte de outras espécies. As demais famílias são espécies que não possuem dentes sucados, ou seja, seus dentes são maciços, né? Inclusive essa primeira família aqui, Boide, todo mundo conhece, né? Aqui é onde estão as jiboia e as sucuris. Agora nós vamos falar um pouco sobre a dentição desses grupos, para vocês entenderem como que são esses mecanismos de inoculação de veneno. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai ver como que na prática a gente vai diferenciar as serpentes peçonhentas das não peçonhentas. Vamos só pegar um pouco de teoria e informação.
para vocês ficarem mais a par do que a gente está falando. A primeira dentição é a áglifa. Esse grupo ele não apresenta dentes caniculados e nem sulcados para inocular o veneno, ou seja, os dentes são maciços e inclui 8 das 10 famílias de serpentes. E vocês observam a dentição áglifa, todos os dentes são pequenos, iguais. Esse desenho aqui é o formato da mordida desse tipo de dentição. A segunda dentição é a opistóglifa. Essa dentição inclui algumas espécies das famílias Colubridae e Dipsadidae. Esse grupo já possui dentes sulcados, que é esse maior aqui, já são capazes de inocular peçonha, né? Esse dente fica localizado na região posterior da maxila superior. Elas possuem um mecanismo de veneno com um par de glândula localizado aqui, que é a glândula chamada de Duvernoy, que eu já mencionei lá atrás. A gente costuma ouvir por aí que essas serpentes com a dentição opistógrafa não são de importância médica, mas de uma certa forma são sim. Claro que não como as jararacas, né? Mas requer um pouco de atenção aqui, atenção médica. Quando uma pessoa é mordida por uma serpente dessa, a evolução dos sintomas ela deve ser supervisionada. A pessoa não pode ser mordida por uma serpente dessa com a dentição opistógrafa e simplesmente ficar em casa. Se for necessário, provavelmente vai ser necessário ir para o hospital, tomar alguns medicamentos, corticoide e acompanhar esses sintomas. Algumas cobras cipós possuem essa dentição. É o caso da Philodriozophis, da família Colubridae. Ela é conhecida como a cobra verde. Inclusive, há uma publicação de um artigo do Salomão e do Marcos de Bernardo de um caso lá no Rio Grande do Sul de uma criança que foi mordida várias vezes por uma Philodriozophis e que acabou morrendo, né? É um caso isolado e raríssimo, mas aconteceu e fica aí o alerta, né? Essa aqui é a Philodriozophis, né? O pessoal chama de cobra verde. É uma serpente arborícola, ou seja, geralmente ela sempre vai estar entre os galhos, né, na copa da árvore. Esse indivíduo aqui que está na minha mão, na nossa área de trabalho lá, uma colega viu essa serpente e me chamou para que eu retirasse, né? Eu fiz a retirada da área lá de trabalho, soltei na mata e observa a forma que eu estou segurando esse carinha aqui. Geralmente as pessoas, por não se tratar de uma serpente do grupo viperídeo, né, por ser uma cobra cipó, elas manejam essa serpente e deixam ela solta ali na mão, né? Eu estou segurando aonde? Na cabeça. Por quê? Essa serpente aqui, ela tem essa dentição opistógrafa, tem veneno, né? Tem a glândula de Duvernoy e os efeitos do veneno dessa serpente aqui, dessa espécie Philodriozophis, tem efeitos mais sérios, né? A gente já teve uma morte no Brasil e muitas pessoas já tiveram que ficar vários dias internados devido aos efeitos, né, do veneno dessa Philodriozophis. Então, assim, ver uma cobra dessa, não fica achando que uma cobra cipó não tem veneno e vá pegar. Não mexa. Outra pergunta, e para que serve essas presas? Para envenenar o ser humano? Claro que não. Cobra nenhuma desenvolveu esses dentes e veneno para atacar ser humano. Isso acontece porque a gente vai lá mexer com ela e obviamente ela vai se defender. Na verdade, a função desse veneno é imobilizar e acelerar o processo digestivo das presas delas, né? Do alimento que ela vai predar. E em segundo plano, ela vai usar como meio de defesa contra predadores. E a gente pode ser entendido como um potencial predador para ela, caso a gente vá mexer ou pise, né, acidentalmente em alguma serpente. A terceira dentição é a solenóglifa. Aqui é o famoso grupo das jararacas, cascavéis e a surucupico de jaca.
possui um par de dentes, né, canaliculado e grandes, que se projetam para frente no momento do bote. Quando eu falar canaliculado, é porque passa um canal no meio desse dente, por onde o veneno, a peçonha, desce e inocula o veneno. E quando eu falar sulcado, na margem do dente, quando eu falar sulcado, na margem desse dente vai ter um sulco por onde o veneno vai escorrer, tranquilo? Esse desenho aqui do formato da picada desse grupo de serpentes, da dentição solenógrafa, você vai ver as marcas dos dentes posteriores e no início 2 furos maiores. Às vezes você não vai ver esses pontos, às vezes, na maioria das vezes vocês vão ver só os 2 pontos maiores, que é que foi o bote desses dentes aqui, ó. O quarto e último grupo de dentição é a proterógrafa. Aqui é o grupo das corais verdadeiras. Possui dentes canaliculados também e imóveis, localizados na região anterior, né, da maxila superior, e aqui é usado também para inocular o veneno. Aqui são as corais verdadeiras. Galera, agora vamos ao que interessa. Como que vamos identificar na prática a uma distância segura se uma serpente é ou não peçonhenta? E geralmente, nos materiais de estudo sobre esse assunto, a estrutura principal que vocês irão ver para saber se uma serpente é do grupo dos viperídeos, ou seja, cascavel, jararaca ou pico de jaca, será a presença de um orifício localizado entre o olho e a narina, chamado de fosseta loreal. Essa fosseta loreal é um órgão termorreceptor, né, capaz de perceber a presença mínima de calor, é o que permite a caça noturna de animais que possuem temperatura corpórea. Então, se você conseguiu visualizar esse orifício entre o olho e a narina, você já sabe que pode ser uma cascavel, uma jararaca ou uma pico de jaca, ou seja, é uma serpente peçonhenta. Outra característica dos viperídeos é a dentição solenógrafa, que a gente acabou de ver, que se projeta para frente no momento do bote. As outras 3 dentições, que é a ágrifa, a opistógrafa e a proterógrafa, elas são serpentes que mordem. Elas atacam, segura e mordem, né? E a característica desse tipo de serpente que tem essa dentição solenógrafa, ela não segura para morder, ela dá o bote, ela vai e projeta esses 2 dentes maiores, segura, dá o bote, volta e os dentes retraem para dentro da bainha, essa estrutura aqui, ó. Mas nem sempre vocês vão conseguir ver essa fosseta loreal e nem esses dentes. Então você vai ter que usar outros meios para poder identificar se a serpente é peçonhenta ou não, e vai ser através do padrão do desenho no corpo dela. Essas serpentes possuem um padrão de desenho em suas escamas que geralmente te dará condições de identificá-las. Pessoal, só um detalhe, antes que a gente continue, deixa eu fazer uma observação. O objetivo desse vídeo é identificar se a serpente é ou não peçonhenta e não a espécie, tranquilo? Para você identificar a espécie requer mais técnica e mais estudo. Isso não vem ao caso do vídeo. Então a gente vai saber identificar o gênero, né? A gente vai saber identificar se é uma cascavel, se é uma jararaca, uma pico de jaca ou uma coral, né? A coral é um caso à parte. A gente pode se deparar com coral verdadeira, assim como uma coral falsa. Então, a gente não vai aprofundar muito aqui, porque aqui requer muito estudo, muitas técnicas.
A gente vai considerar que se você viu uma serpente com esse padrão de coral, você vai considerar como verdadeira. O primeiro grupo que a gente vai se familiarizar é o grupo das cascavéis. No Brasil, há apenas uma espécie de cascavel, que é a Crotalus durissus, sendo 6 subespécies, distribuídas pelo Brasil. São espécies que geralmente vivem em áreas abertas e secas, é muito comum no cerrado e na caatinga, e pode chegar até 1,5 m de comprimento. Além da fosseta loreal, a cascavel possui na ponta do rabo uma estrutura chamada de chocalho ou guiso, que quando elas se sentem ameaçadas, imitam um som de alerta. Esse chocalho é formado a partir da troca de pele, onde será formado um gomo a cada troca. Como a cascavel pode fazer mais de uma troca de pele por ano, então aquela conversa que a idade da cobra será igual ao número de gomos não passa de um mito. Então, se você vê alguém falando, confere aí o número de gomos para a gente saber a idade dela, isso aí não é verdade. Tem um outro detalhe também, que pode acontecer desse chocalho se desprender da serpente, ou você ver um filhote de cascavel. Então pode acontecer de você ver uma cascavel sem chocalho. É o caso desse indivíduo aqui, ó. É um filhote de cascavel e não possui chocalho. Agora vamos para o padrão do desenho da cascavel. As cascavéis possuem um padrão de desenho tipo diamante ou losango na região dorsal e uma faixa longitudinal que segue da cabeça até a primeira parte do corpo, onde se inicia os desenhos. Você observa aqui, ó, é fácil de distinguir uma cascavel por esse desenho. Você vai ver, você vai acompanhar que tem esse desenho de losango ou um diamante, Tem essa faixa que segue da cabeça até a primeira parte do corpo. Observe a diferença entre o padrão de uma cascavel filhote com a Dipsas micani. Foi aqui que um colega se confundiu. Vocês observam que no filhote dessa cascavel tem a faixa que segue da cabeça até a primeira parte do corpo. Tem os desenhos do diamante que segue por todo o corpo. Já na Dipsas micani não há a faixa da cabeça até a parte do corpo, são faixas aqui, ó, como anéis, e o restante do corpo tem uns desenhos que não há um padrão, Aqui começa como se fosse uma faixa ou um diamante, igual aqui, mas no restante já fica um desenho mais confuso. Você vai ver também que a ponta do rabo é muito fina, aqui não tem chocalho. As duas aqui devem ter uns 30 centímetros de comprimento, Os 30 centímetros aqui é o tamanho normal de uma Dipsas micani, que é a jararaquinha dormideira, e aqui os 30 centímetros é porque é um filhote. Geralmente as pessoas confundem essa Dipsas micani com a jararaca, Por isso que em alguns lugares a chamam de jararaquinha dormideira. O segundo grupo é o das jararacas. Nós temos 2 gêneros de jararaca, que é a Bótripes e a Botrocóphias, e aqui é um grupo bem diversificado. Há no Brasil 32 espécies de jararaca dentro desses 2 gêneros. Isso é o que está na lista da Sociedade Brasileira de Herpetologia, mas há outras 2 espécies já descritas, que é a Bótripes jabrense, encontrada em uma área muito pequena lá no interior da Paraíba, e a Bótripes germanoi, que é endêmica de uma ilha do litoral de São Paulo. Então, por se tratar de um grupo bem diverso, onde a identificação dessas espécies de Bótripes, de jararaca, requer uma complexidade maior de técnica, o que não vem ao caso do conteúdo desse vídeo de hoje, nós vamos usar somente meio suficiente para vocês saberem identificar se essa serpente é do grupo das jararacas. Dentro desse grupo, vocês vão observar que há
a presença da fosseta loreal, né? O rabo é liso, o padrão do desenho é igual a um gancho de telefone ou um V invertido. Isso vai variar de espécie, né? Tem espécies que tem o gancho mais bem definido e tem outras que o padrão do desenho do gancho ou V invertido não é tão bem definido. Aqui é uma Botrys mogeni, mais comum na área de cerrado. O seu tamanho na fase adulta pode variar entre 40 centímetros até 2,20 metros de comprimento, né? Dependendo da espécie. Essa aqui é a Botrys itapetiningi, né? É a menor espécie entre a jararaca, com cerca de 40 centímetros na fase adulta, e ela é endêmica aqui de Cerrado. É uma serpente muito bonita, né? Foto aí do Bruno Corrêa. Valeu, Bruno Corrêa, por me enviar essa foto. E já a maior da jararaca é a gigante Botrys jararacuçu, podendo chegar até 2,20 metros de comprimento. Dependendo da espécie da jararaca, as cores podem variar e o padrão pode estar bem definido ou não. Observe o padrão do desenho desses dois indivíduos da mesma espécie. A juvenil está com padrão, essa aqui é a juvenil, ela está com padrão não tão bem definido. Essa aqui já é a mesma espécie, né? Botrys atrix, só que já adulto, o padrão aqui já está mais bem definido. Nesse juvenil aqui, da Botrys atrix, tem essa característica do rabo branco, que ela usa para fazer um movimento chamado de engodo caudal, que é usado para simular um verme, né? E alguns animais, pode ser uma ave, um lagarto ou um sapo, quando vier para predar esse possível verme, aí quem vai ser predado vai ser esse sapinho ou essa ave, né? Que esse carinha aqui vai predar. Observe o padrão bem mais definido dessa Botrys alternatus, né? O gancho do telefone, esse aqui é o padrão clássico da jararaca. Essa aqui também é a famosa urutu cruzeiro. Agora, para fugir do padrão do gancho do telefone, tem esse carinha aqui, ó, que resolveu ser toda verde, a Botrys bilineatus, né? Com duas subespécies no Brasil, que é a bilineata e a esmaragadina. Muito bonita essa serpente. E tem gente que acha que toda cobra verde é cipó, né? Aí vê uma jararaca dessa, inventa de pegar e vai dar ruim a brincadeira, né? Isso aqui é uma jararaca, a pressão é fortíssima. Mas a regra geral para o padrão da jararaca é o desenho do gancho, né, de telefone. Somente essa aqui que fugiu da regra. O terceiro e último grupo dos viperídeos é a Lachesis muta, né, conhecida como pico de jaca. É a maior serpente peçonhenta do Brasil e das Américas, podendo chegar até 3,5 metros de comprimento, muito grande. Ela ocorre em áreas de floresta, né, na Amazônia, na Mata Atlântica e em algumas matas úmidas lá do Nordeste. O nome pico de jaca se refere às protuberâncias cônicas em suas escamas que lembram a casca daquela fruta jaca, né? Por isso que é surucucu pico de jaca. O seu padrão de desenho se assemelha a cascavel, né? Possui mais ou menos um losango, né? Porém as cores é mais amarelo, laranjado e o losango é preto. A ponta do rabo tem as escamas eriçadas, né? E a última escama ela é modificada, que se assemelha a um ferrão. Tem gente que fala que essa espécie de serpente, Lachesis muta, ela pica tanto pela cabeça como pelo rabo, mas isso não é verdade, né? Isso aqui é apenas uma escama modificada. Ela não existe essa possibilidade de uma cobra picar pela cabeça e pelo rabo. Aqui já é a diferença entre os rabos, né, dos três grupos do viperídeo, que é a Lachesis muta que a gente viu agora. Aqui é o rabo da jararaca, um rabo liso. E aqui é o tradicional rabo da cascavel, né, com guizo ou chocalho. Agora, para a gente assimilar melhor todas essas informações,
Vamos ver os 3 viperídeos juntos através dessa imagem. Eu acredito que quem assistiu até agora esse vídeo já consegue facilmente identificar esses 3 gêneros. Outra coisa, galera, você que chegou até aqui é porque você é um mateiro que não se contenta somente em acender fogueira, né? Como eu falei lá no início do vídeo, esse assunto ele é muito importante para nós que somos mateiros. Então comente aí se esse vídeo está sendo útil para você, né? Está sendo, e se estiver sendo, dê um like aí para gente. Aqui é a separação dos 3 gêneros, né? Dos viperídeos. Esse primeiro grupo aqui, ó, é o grupo das jararacas, né? Aqui são os desenhos de algumas espécies de jararaca. Aqui os 3 gêneros vão possuir a fosseta loreal, que é o orifício entre o olho e a narina. Uma característica dos viperídeos é a pupila elíptica, né, ou vertical. Na jararaca, o rabo ele é liso, né, as escamas lisas e um rabo fino. Já a cascavel, você vai ver que tem a faixa longitudinal que segue da cabeça até o início aqui do desenho no corpo. O rabo vai possuir, geralmente, né, via de regra, o rabo vai ter o chocalho. Se for uma filhote, não, pode ser que não tenha, e pode acontecer também da cascavel esse chocalho se desprender, mas via de regra vai ter esse chocalho. Aqui são as 6 subespécies, né? É diferenciada pelas cores e a distribuição no Brasil. Aqui é o terceiro gênero, né? A Lachesis, que é a espécie Lachesis muta, né? Que é a surucucu pico de jaca. Aqui é a característica do rabo dela, com as escamas eriçadas e a última escama modificada. A coloração dela é um amarelo alaranjado. O desenho mais ou menos do losango é preto. São 2 subespécies, né? Que é a Lachesis muta muta, que fica mais na região do norte, e a Lachesis muta rombeata, que fica mais na região costeira. Agora na prática, os 3 gêneros, né? Vocês vão ver aqui a Bothps alternatus, com o desenho do gancho bem definido, que é uma jararaca. Outra jararaca, que é a Bothps mogene. Você vê o gancho aqui. A gente viu o desenho, né, anteriormente, agora a gente está vendo aqui na prática a presença da fosseta loreal. Aqui é a cascavel, o desenho bem definido aqui, ó, do losango. A faixa longitudinal da cabeça até o corpo. Estou repetindo bem para vocês assimilarem, né, essas informações. Aqui a Lachesis muta, que é a surucucu pico de jaca, uma coloração bem alaranjada, né, com losango preto. Fotos aqui do Paulo Bernardes, grande Paulo. Galerinha, vocês devem ter também o cuidado, porque tem algumas cobrinhas espertas que resolveram parecer com esses viperídeos que a gente conheceu através de mimetismo, né? Que é um mecanismo evolutivo onde uma espécie se parece com uma outra para poder se beneficiar de alguma forma. Há algumas espécies de serpentes da família Dipsadidae e Colubridae que se confundem muito com a cascavel e com a jararaca, né? Um exemplo é a Chenodon merremi, né? Conhecido como boipeva. Mas se você conseguir observar, vai perceber que não há a fosseta loreal. O olho ele é bem maior, né? E a pupila ela é bem arredondada, né? E o padrão do desenho é um pouco confuso. Não é bem o V invertido nem um losango. Então, ou seja, não bate bem com o grupo dos viperídeos, né? Jararaca e cascavel. Outro detalhe dessa espécie é que ela consegue dilatar a cabeça, né? No formato de triângulo, o que faz parecer ainda mais com os viperídeos. Observe o padrão do desenho do gancho dessa Chenodon rhamnocephalus.
muito parecido com a jararaca, tá vendo? Ó? Um desenho bem semelhante aqui ao gancho. Isso aqui engana muito. Aqui pessoas experientes, à primeira vista, se confundem facilmente. Lógico que em seguida ela vai perceber que não é uma jararaca. Mesmo para uma pessoa menos experiente, mas que já sabe alguns detalhes, como vocês agora já sabem, de cara vai ver, vai notar, né, que não há fosseta loreal e vai ver esse olho gigante, né, com essa pupila igual uma biloca, e vai ver que não é um viperídeo, e sim uma cobrinha esperta, né, querendo te enganar. Um outro exemplo é o que eu mencionei lá atrás, sobre a Dipsas micani, né, muito confundida com a cascavel e a jararaca. Infelizmente, essa cobrinha aqui, essa cobrinha inofensiva, ela acaba pagando um preço alto com a própria vida, né, por causa dessa semelhança. Essa Dipsas micani, ela é muito comum em plantações de hortaliças. Ela se alimenta de lesma. Então as pessoas vêm, né, e acabam matando, achando ser uma jararaca, que na verdade ela deveria ser considerada como aliada, né, do produtor de hortaliça, já que ela se alimenta de algo que prejudica a sua plantação, que são as lesmas. E esse aqui, ó, é o preço dessa semelhança. Um amigo me mandou essa foto dizendo que tinha matado uma jararaca. E sem condições, né? Morreu por engano. Isso aqui não é uma jararaca. Pessoal, agora o quarto grupo é o dos elapídeos, né? Que são as corais verdadeiras. Esse grupo ele é o que possui o maior número de espécies peçonhentas, né? Só no Brasil há 38 espécies de corais verdadeiras. E esse grupo é o que tem maior complexidade de identificação. Então, se você vê uma serpente dessa com esse padrão de coral, considere como se fosse uma coral verdadeira, peçonhenta, e não mexa. Esse grupo aqui, ele não tem a fosseta loreal, né? Na maioria das vezes ela possui esse padrão aqui coralino, né? Em anéis. Seus olhos são muito pequenos, o que difere de uma falsa coral que tem um olho grande. E essa espécie aqui, a Micrurus lemniscatus, é a que tem maior distribuição aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia da diversidade de padrão dessas corais verdadeiras, observe esse pôster do Max Bononato, a quantidade de variação de padrão, né? Essas aqui são a mesma espécie, mudando a variação, ainda tem isso, né? A mudança de variação dentro de uma mesma espécie. Isso aqui são todas espécies diferentes, né? De coral verdadeira. Isso é o que dificulta muito a identificação de uma espécie de coral verdadeira, ou diferenciar a verdadeira da falsa. Então, para se ter certeza se uma coral é realmente verdadeira, só quem está acostumado com esses carinhas. Caso contrário, considere como coral verdadeira. Se você vê uma serpente com esse padrão, considere ser verdadeira e não mexa. Esse é um outro trabalho do Max Bononato, que ajuda muito na identificação das corais verdadeiras. O Max Bononato é um grande especialista em elapídeos, né? E autor de alguns livros sobre cobras corais. E ele trabalha com essas ilustrações científicas que faz toda a diferença para quem é pesquisador, cientista, herpetólogo, professor ou estudante. Imagine você ter que ficar pesquisando em livros ou internet todas as 38 espécies de corais verdadeiras, falsas corais, que são mais de 50 espécies, chaves de identificação, né? O tempo seria muito longo. Então, nesses trabalhos aqui do Marcos, tem praticamente todo esse material disponível, né? Eu vou deixar um link dele também na descrição. Se vocês tiverem interesse em aprender um pouco, é só fazer contato com ele. Observe aqui os detalhes das corais verdadeiras, para você poder identificar que é uma verdadeira, ou identificar a diferença de uma espécie para outra, né? Ou a diferença de uma coral falsa. Observa aqui que o olho é bem pequeno e a falsa coral o olho já é grande, a cabeça é arredondada,
observa que a terceira e a quarta escama supralabial em contato com o olho. O padrão de anéis, ó, nas corais, tem esse padrão aqui monadal, bicolor. Monadal, uma faixa preta, e bicolor, que são duas cores, preto e vermelho. O padrão monadal tricolor, uma faixa negra e três cores, vermelho, branco, preto. Padrão triadal, né, com tríades, são três faixas negras com três cores, vermelho, preto e branco. As escamas são 15 escamas dorsais, fileira de 15 escamas. Enfim, você observa que são muitas informações para poder identificar espécies diferentes de corais verdadeiras. Então, assim, não dá para a gente, não vem ao caso desse vídeo, a gente saber quem é quem aqui. A gente só deve considerar, tá com esse padrão de coral, considere como verdadeira e não mexa. Não queira saber, não, é uma falsa, eu vou pegar. Não, você não é especialista, deixa a cobrinha quieta ali. Tem várias espécies de serpentes não peçonhentas com um padrão coralino igual a uma coral verdadeira, né? O que confunde muito a identificação. São as chamadas falsas corais. Esses carinhas também se utilizam do mimetismo, né? Com a intenção, através da homocromia de cores, de alertar possíveis predadores. Aqui vocês podem ver 4 espécies diferentes de falsas corais com padrão. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui mais parecida ainda. Elytrolampis esculape, né? São todas corais falsas, né? Que se assemelham à coral verdadeira. Então, viu um indivíduo desse aqui com esse padrão, considere, é verdadeira e não mexa. Galera, agora que vocês não são mais crianças com relação às serpentes, já sabem quem são os viperídeos, né? E os elapídeos. Vamos pôr por terra alguns mitos que muita gente usa para saber se uma serpente é ou não peçonhenta. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o formato da cabeça da serpente definirá se ela é peçonhenta ou não? Se a cabeça da serpente for triangular, ela vai ser peçonhenta, e se for arredondada, ela não será peçonhenta? Isso é mito, galera. O formato da cabeça da serpente não diz nada sobre ser ou não peçonhenta. Observe aqui essa Botrytis alternatus, que é uma jararaca, o formato triangular da cabeça. Olha essa aqui, ó, essa Boa constrictor, que é uma jiboia, o formato também é triangular. Então, existem serpentes peçonhenta e não peçonhenta com o formato da cabeça triangular. Outra coisa, olha essa Micrurus lemniscatus, cabeça arredondada, é uma coral verdadeira. Olha essa aqui, ó, Pseudoboa coronata, cabeça arredondada, e é uma coral falsa. Então tem serpente com a cabeça redonda e peçonhenta, e cabeça redonda não peçonhenta. Então a gente conclui que formato de cabeça não diz nada sobre a serpente ser peçonhenta ou não. Segunda questão, o formato da pupila da serpente diz se ela é peçonhenta ou não. A pupila vertical, a serpente ela é peçonhenta, e se a pupila for arredondada, ela não é peçonhenta. Isso é outro mito, galera. O formato da pupila determina apenas se o animal tem hábito noturno ou diurno. As serpentes de hábito noturno geralmente têm pupila vertical, tá vendo? E as de hábito diurno têm a pupila circular. Quando eu falo que geralmente tem a pupila vertical, é porque pode acontecer dessa pupila em determinadas situações se arredondar um pouco, né? O que pode acabar confundindo. Foi o caso aqui dessa Botrytis atrox, que é uma jararaca, que uma das características da jararaca é ter a pupila vertical, elíptica, mas nesse caso ela se arredondou um pouco, tá vendo? Então, galera, a gente vê aqui que tem serpente
peçonhenta com a pupila vertical, assim como não peçonhenta com a pupila vertical. E aqui a gente vê pupila redonda, não peçonhenta, e aqui ó, pupila arredondada e é peçonhenta, é uma jararaca. Um outro exemplo que derruba esse mito de formato de pupila é o caso do grupo dos elapídeos, né? Que são as corais verdadeiras, né? Que também tem a pupila circular. Observa aqui essa coral verdadeira, ó, a pupila, você praticamente não vê. Ela é tão arredondada que ocupa praticamente o olho por completo. Então a gente percebe aqui que nós temos serpentes tanto peçonhentas como não peçonhentas com a pupila vertical e circular. O que prova que não podemos usar essa regra de pupila como meio de identificação. E por fim, há um dito popular muito perigoso que diz bem assim, ó, vermelho com amarelo perto, fique esperto, e vermelho com preto perto, ligado, pode ficar sossegado. Galera, isso só serve lá para a América do Norte, né, que tem pouquíssimas corais, que provavelmente essa regra se aplica lá. Agora aqui, América do Sul, Brasil, essa regra não se aplica. Só no Brasil, como eu já falei, tem 38 espécies de corais verdadeiras, né, e mais de 50 falsas corais, com todo tipo de combinação de cores. Então a gente conclui que isso também é um mito. Observe essa Micrurus lemniscatus, olha a combinação de cores dela, ó. Vermelho com preto ligado, pode ficar sossegado? É caveira, galera, fique esperto, aqui é uma coral verdadeira. Então, povo do mato, não entre nessas ideias de crendices que falam por aí, né? Façam a identificação da forma correta, né? Como vocês viram nesse vídeo. Galerinha, agora para a gente encerrar nosso bate-papo de cobra, vamos ver algumas informações sobre acidentes ofídicos, né? E o que fazer em caso desses acidentes. O que é acidente ofídico? Tá aqui, ó. É o quadro de envenenamento causado pela inoculação da peçonha de serpente, né? Vamos lá, as informações. Em 2018, foram registrados no Sinam 265.643 acidentes com animais peçonhentos no Brasil. E o maior responsável por esses acidentes foram os escorpiões, representando 59% do total de acidentes. Em segundo lugar, vem as aranhas, com 13,6% dos acidentes. As serpentes estão em terceiro lugar, representando 10,9% do total dos acidentes, totalizando 28.961 casos, sendo responsável pelo maior número de óbito, né, de todos os casos de acidentes com animais peçonhentos. Esse quadro aqui já mostra os acidentes ofídicos distribuídos por gênero, né? Acidente botrópico, né, que são as jararaca, são responsáveis pelo maior número de acidentes, 69,3% dos casos. Isso se dá, galera, pelo fato do grupo das jararacas ter um número grande de espécies e por estarem também distribuídas por todo o território brasileiro, né? E pelo fato também das jararacas serem bem agressivas. E tiveram um total aqui de 70 óbitos, com a letalidade de 0,3%. Acidente crotálico, que são as cascavéis, né? 8,8% dos casos, sendo 20 óbitos. Acidente laquético, que são as surucucu pico de jaca, 1,9% dos acidentes, com total de 7 óbitos. Acidente elapídico, são as corais verdadeiras. É o grupo que menos causa acidentes, né? E nesse ano, 2018, não houve nenhum registro de morte causada por coral verdadeira. E por que esse número é tão baixo, né? É porque elas são calmas, são mais tranquilas, não atacam tanto como esses outros grupos aqui, ó. E os acidentes ignorados, né?
representa um número bem alto, tá vendo? Aqui estão os acidentes com serpentes não peçonhentas e com outras, né, que não se sabe quais são. Esse grupo representa 19,1% dos casos e tiveram 8 óbitos em 2018. Pessoal, agora eu vou fazer uma observação. Nesse mesmo ano de 2018, o número de homicídio foi de 57.341 casos. Então eu faço a pergunta: quem é mais perigoso? As serpentes, que foram responsáveis por 105 mortes, ou o homem, que foi responsável por isso aqui, ó? Eu deixo essa questão aí registrada para vocês refletirem sobre o assunto, beleza? Agora, em casos de acidentes com serpentes, o que vocês jamais devem fazer? Não façam torniquetes, né? Não cortem o local, não chupem a ferida e não coloquem nada sobre a picada. A única coisa que vocês devem fazer é lavar o local com água limpa e sabão. Se possível, tire uma foto da serpente para poder ajudar o médico na identificação. Evite de sair correndo para não aumentar a circulação do veneno no sangue e vá para um hospital público o mais rápido possível, para que se possa ser ministrado o soro antiofídico, né, se for o caso. Mais nada além disso, pessoal. Agora, quais são as recomendações que eu dou para vocês como proteção ao andar nas matas? Quando estiver nas atividades no mato, procure usar botas de cano alto ou perneiras de couro. Quando estiver procurando madeira no chão, evite colocar a mão direto ali sem verificar primeiro o local. Antes de se deitar ou sentar no chão, verifique primeiro o lugar, afinal de contas é ali que elas ficam. Se o seu abrigo for direto no chão, tipo barraca, pode ter certeza que esse lugar é um bom lugar para elas, né? Já que o lugar ali é protegido e quente. Então, sempre muita atenção antes de entrar na barraca. Se porventura a cobra resolveu entrar na sua barraca, pegue um galho de mais ou menos 1,20 m e com cuidado tire-a de lá, de dentro, e coloque novamente no chão que ela vai embora. Sempre antes de calçar sua bota, dê umas batidas nela com a boca para baixo. Às vezes elas resolvem se esconder ali dentro. Não só serpentes, como também aranhas e escorpiões. E por fim, você não precisa pôr a mão na cobra, né? Não queira ser o brabão ali da turma e nem sair na foto segurando a cobra. É verdade, melhor o cabo, começa a cuidar por ela quando ferroar pelo cabo. Segura, não deixa ela torcer não. Espera que ela vai ferrar. Ferrou pelo cabo. Oi, mordeu. Ferrou pelo cabo. Oi, mordeu. Ferrou pelo cabo. Oi, mordeu. Ela vai morder. Cuidado. Isso pode comprometer toda a diversão da galera e principalmente a sua. Tire uma foto, filme e depois deixe que ela vá embora. Galera, as serpentes, assim como qualquer outro ser vivo na natureza, tem seu papel e importância ecológica. A gente não deve ter medo nem pavor delas. O que a gente deve ter é respeito e cautela. Essa história de que serpentes são traiçoeiras e que seguem a gente para nos matar não passa de uma crendice maluca, né, que inventaram lá no passado e tentam nos empurrar até hoje. As serpentes são grandes controladores de outras espécies, né, que poderiam se tornar pragas caso não houvesse um controle populacional, principalmente ratos. Servem também como alimento para diversos outros animais, né, como aves de rapina e alguns mamíferos. Outra coisa importante na preservação desses carinhas, serpentes, o veneno de algumas serpentes possui substâncias de grande importância farmacológica. Inclusive, um dos medicamentos mais usados por hipertenso, o captopril, é feito a partir de uma pequena proteína encontrada no veneno de algumas jararacas. Dentro do veneno da cascavel
tem uma substância analgésica 10 vezes mais forte do que a morfina. Fora outras diversas pesquisas que já estão em andamento e que se utilizam do veneno de animais peçonhentos. Galera, o que eu tinha para falar sobre a identificação de serpentes peçonhentas é isso aí. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês que é mateiro, e que tinha alguma dúvida sobre esses carinhas rastejantes que sempre nos fazem companhia nas matas, né? Mesmo sem a gente ver. E não deixe de comentar se o vídeo foi útil para você, e deixe o seu like aí para fortalecer o nosso canal Mateiro de Cerrado. Então, um forte abraço e até a próxima, galera.